tanto quanto Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Deus amou a este mundo e seu filho ofereceu, ó revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Deus o Pai olhou Calvário e seu filho abandonou, ó revelação de amor. Sofrendo este abandono, preso no seu perdão, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Calvário, Calvário, ó grande dor. Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Aleluia, aleluia. Meus amados, vamos ainda louvar o número 20 da nossa arte. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Muito lindo este hino. E quando a igreja participa, melhor fica. Número 20. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro
capítulo de número 2, desculpe, 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6 de 2 Reis, queremos ler com a igreja apenas 3 versículos. Os versículos 15, versículo 16 e o versículo de número 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de quem? De Eliseu. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, lemos uma passagem bíblica bastante conhecida da igreja, especialmente aqueles que mais são dedicados à meditação da palavra de Deus. Um texto que faz referência a um dos profetas do Velho Testamento, profeta este que sucedeu o profeta Elias, e Eliseu foi um dos profetas também que foi considerado entre o seu povo, o profeta, o homem de Deus. Esse homem que tem um referencial como profeta de Deus, que na verdade ele representou o seu ofício de um verdadeiro profeta, onde Deus se manifestava através da unção na vida deste servo de Deus. E percebemos que nos dias de Eliseu poderíamos enfatizar alguns fatos de alguns milagres que ele pôde operar, porém nesta noite nós focalizamos um momento muito triste para a nação de Israel, aonde os sírios se levantaram para perseguir o povo de Deus. É bem verdade que a igreja, ela sempre foi e será discriminada por aqueles que não conhecem o grande amor de Deus. E a gente confere que os sírios, eles se levantaram contra Israel e eles fizeram várias emboscadas para tentar, na verdade, destruir o povo de Deus. E na época a Bíblia relata, obrigado, irmão, a Bíblia relata que o profeta Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, e os sírios se levantaram, se acamparam para, na verdade, destruir o povo de Deus. E neste mesmo capítulo, no capítulo 6, nós observamos o versículo 8: o rei da Síria fazia guerra contra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento.
escrito: mas o homem de Deus, aleluia, mas o homem de Deus. Há uma diferença, então, muito grande, aleluia. Eliseu, como homem de Deus, ele tinha uma intimidade profunda com Deus, aleluia. E diante dos ataques, diante das ameaças que o Sírio se levantava contra Israel, a Bíblia diz que o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passarem por tal lugar, porque os sírios descerão ali. No versículo seguinte: pelo que o rei de Israel enviou naquele lugar, de que eu sou o homem de Deus, lhe falara, de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Eles ficaram perturbados, porque todas as vezes que eles preparavam algo para realmente afrontar o povo de Deus, Deus tinha uma saída. Toda vez que prepararam um plano para derrotar o povo de Deus, Jesus ia da frente e, na verdade, acampava o seu anjo. E sempre o povo de Deus, ele era vitorioso. Eu diria nesta noite que o povo de Deus, ainda que o exército se levante contra nós, mas nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos é aquele que vai em nossa frente. Aleluia. Quantos podem dizer amém? A gente confere que Israel, quando ele sai do Egito, a Bíblia diz que Moisés, ele liberta Israel com a mão poderosa, a mão forte, e consegue tirar Israel da escravidão, da mão de Faraó, onde 430 anos eles viviam oprimidos. Mas chegou a hora, porque, meus queridos irmãos, Deus tem um dia, Deus tem uma hora e tem um minuto para agir. E há momentos que a gente fica preocupado, porque Deus não age na hora que a gente quer, mas Deus tem a hora certa. O bom é a hora certa de Deus. Diga amém? E Ele tem a hora certa. Às vezes nós ficamos preocupados, pensamos que vamos, na verdade, perecer, pensando que, na verdade, não vamos ter solução, mas nesta noite eu quero dizer que Deus, Ele vai na tua frente. Ele irá na nossa frente. Ele vai quebrando a barreira, Ele vai cortando laços, Ele vai quebrando o largo, e vai dizendo que você vai ter vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Israel, quando ele sai do Egito, a Bíblia diz que era um grande exército. Era um grande exército de homens, mulheres, gados, ovelhas. Mas a Bíblia diz que Faraó, ele não se conteve com a liberdade de Israel. Depois que Moisés sai com o exército, a Bíblia diz que o rei Faraó, irado pela saída do povo, colocou seu exército em busca de Israel. E a Bíblia diz que Moisés, que era aquele grande legislador, o responsável pelo povo, até porque Moisés ali, ele era o representante de Deus. E ele, quando sai, tinha um lugar, quem sabe mais perto, que Deus poderia dar vitória a Israel, mas Deus permitiu que algo acontecesse para que Israel pudesse compreender e entender que a mão dele estava sobre o seu povo. Há determinado momento que Deus permite algo em nossa vida. Há determinado momento que a gente não quer passar, mas Deus permite para que a gente compreenda e saiba que Deus está no negócio. Diga amém por isso. Aleluia. E a Bíblia diz que Israel, ele sai em frente, e a primeira dificuldade que ele
Moisés ora a Deus. E quando ele faz aquela oração, e Moisés tem intimidade com Deus, e falava com Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Disse: ah, Senhor, eu não tenho nada senão uma vara. Aleluia. É dessa vara, Moisés, que vou fazer um milagre. Estende a vara sobre as águas, Moisés. E a Bíblia diz que ele estendeu a vara sobre as águas. A Bíblia diz que o mar se abriu. Aleluia. E alta da noite Deus assopra um vento forte, enxuga aquele sol, e o povo de Deus passa a pé enxuto. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele chega realmente, quem sabe no meio ou no intermediário, o exército de Faraó vai se aproximando. Mas quando passa o último israelita, a Bíblia diz que o exército de Faraó, eles também tiveram o prazer de passar no mar vermelho a pé enxuto. Mas quando atravessou o último israelita, o último animal, a Deus para Moisés: volta outra vez, Moisés, a tua vara é o mar. Aleluia. E todo o exército de Faraó estava no mar, e a Bíblia diz que todos eles foram afogados sobre aquele mar, e o povo de Deus, ele contou vitória. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É a expressão de Paulo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e 58, claramente: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E os sírios, eles faziam guerra para tentar cada vez mais destruir o exército de Deus. E eles fizeram esse acampamento mais uma vez, e o homem de Deus, Eliseu, mandava avisar ao exército de Israel, e logo de imediato ele mudava o seu acampamento, a ponto do rei da Síria se perturbou-se e perguntaram: o que será desses que são contra nós? E levantou-se alguém que por certo conhecia Eliseu e disse: ah, tem um homem aí, um profeta chamado Eliseu. Esse homem, tudo que você trata dentro da sua câmara, ele faz saber. E o rei se perturbou-se e disse: onde é que está ele? Disse: ele está na cidade chamada Dotã. Manda buscá-lo. Olha, amados, nós não vamos estender, mas a Bíblia nos relata que ele mandou um exército em busca de quem, irmão? Um homem. Veja que ele, por certo, temia Eliseu. Mandou um exército buscar um homem. Aleluia. Porque Eliseu, ele temia Deus, e por certo ele sabia que Deus era com Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. E eles foram, cercaram realmente o palácio onde Eliseu morava. E ao amanhecer um dia, a Bíblia diz que Eliseu tinha um servo chamado Geazi, ou Geazi. E esse servo, ele fazia o serviço de casa. E ao amanhecer o dia, o texto relata que ele abre a porta logo cedo e depara-se com aquele grande exército. Veja o texto, o que é que diz, o versículo número 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Mas veja o versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis o exército tinha cercado a cidade com cavalo e carro. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Deixe-me parar um pouco aqui, nesses pequenos minutos. Que faremos? Geazi recorre ao homem de Deus. Que faremos de nós diante dessa grande multidão que está aqui cercando nós para nos devorar? E a Bíblia diz que Eliseu, olhando para Geazi, olhando para o exército, porque Eliseu sabia que aquele exército para
Eu sei que o tempo não dá, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo no livro do Gênesis. Veja no capítulo de número 12, me falha a mente. No livro do Gênesis, desculpe, não é o 12, é o capítulo 13. A gente confere aquela chamada de Abraão, quando ele sai do meio da sua parentela para um lugar que ele não sabia, onde Deus iria se revelar. Claro que eu não tenho tempo para detalhar esse texto, mas o que eu quero chamar a atenção, que Deus recomenda a Abraão que ele saísse do meio da sua parentela e saísse, claro que era ele e sua esposa, mas o seu sobrinho Ló, ele se ofereceu para seguir a Abraão. E a Bíblia diz que durante o período daquela viagem, Deus abençoou Abraão, como também abençoou a Ló e seus camelos, seu gado, e grande foi a bênção. E a Bíblia diz que o solo onde eles estavam habitando não comportava os dois bandos de ovelha de Abraão e o de Ló. E a Bíblia diz que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles se entenderam e começaram a brincarem entre eles, e chegou ao conhecimento de Abraão. E chegando ao conhecimento de Abraão, no capítulo 13 e o versículo de número, deixa-me ver aqui, o versículo de número 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam entrando na terra. E disse Abraão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então disse ele assim: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolher, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Escute, queridos. Ló, ele possuía uma visão materialista. Quem tem visão materialista, ele só alcança perto, ele não alcança o que está longe. Quem tem visão espiritual é diferente, ele vai mais longe, ele alcança o impossível. Aleluia! Como Ló, ele tinha visão materialista, o que ele pode ver, era aquilo que estava na sua frente, aquelas campinas. Ló, ele tinha realmente, ele não tinha chamado. Ló, ele foi um homem convidado, mas Abraão era diferente. Abraão, ele tinha chamada, e quem tem chamada, eu quero dizer nesta noite, tem visão. Quem tem chamada, tem visão. Quem tem visão, tem convicção. E quem tem convicção, você vê mais. Você vê mais. Você vê mais. Ah, está tudo se acabando. Você vai dizer: eu tenho Deus. E vai ser. Ah, o médico desenganou, mas Deus disse a mim que não. Aleluia. Ele vai realmente dar vitória naquilo que ele me falou, porque ele é fiel. Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão disse: meu filho, você pode escolher, está aí. E ele foi realmente escolher aquelas campinas. Abraão tinha direito de escolher. Veja que coisa importante nesse texto.
Aqui só tem pedregal, não tem tanta coisa que ofereço. Querido, a Bíblia diz, não diz, mas deixa eu dizer, Abraão diz assim: eu tenho as minhas convicções. Quem é pedir a igreja nesta noite? Diga comigo assim: eu tenho as minhas convicções. Amém? Abraão tinha certeza que seu gado não ia perecer. Abraão tinha certeza que além do seu bando de ovelha, Deus ia providenciar. Eu não vou entrar em detalhe porque o tempo não dá, mas se você estudar a Bíblia, você vai ver o resultado realmente de Ló. Se não é intervenção de Deus e ajuda de Abraão, tinha acabado tudo. Mas veja o capítulo 13, para a gente concluir, o tempo não dá mais para mim falar. Veja o capítulo 13 e o versículo número 14. Depois que Ló, ele separa o seu bando de ovelha, gado, bem como também seus pastores, a Bíblia diz que Abraão se separa de Ló. Veja agora 13 e o versículo 14 do Gênesis. Veja o que aqui Deus fala agora para Abraão. E disse o Senhor. É por isso que é bom o crente não ter convicção. Crente que tem convicção, irmão, ele não briga por nada, irmão. E não pode dar frente de nada. Sabe por quê? Porque o que é meu está guardado e ninguém toma. Aleluia, glória a Deus. E Deus olha para o coração de Abraão. Deus olha para aquele número de ovelha, gado, seus pastores. Mas no versículo 3 ele diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele. Escuta aí, olha na tua Bíblia. Levanta agora os teus olhos e olha, tem lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vê-te ele dá a ti e a tua semente para sempre. Aleluia, glória a Deus. Parece que eu estou vendo, irmãos. Eu acho que os irmãos do interior aqui sabem o tanto quanto eu sei. Você sabe que o lajeiro não tem aqui esse pedregal. É difícil nascer o gramado. Nasce um pezinho de mato aqui, outro aqui, outro ali. Era o que Abraão realmente via. Mas quando Deus, ele faz a promessa, eu tenho convicção que estou falando esta noite. E se você não tem, passará a ter. Você vai sair. E aonde você botar o pé, se não tiver mais, vai descer. Aleluia. Se aonde você botar, não tiver água, vai dar água. Se perguntar por quê? Porque Deus, ele falou. E ele falando, está falado. Quantos podem dizer amém? Abre os olhos do nosso. E nesta noite eu quero concluir esta rápida reflexão. Tem crente que precisa abrir os olhos espirituais. Tem crente que está embriagado com pequenas coisas. Mas saiba que o Deus que você serve, saiba que o Deus que nós servimos, ele é um Deus grande. Ele é um Deus pequeno. Ele é um Deus grande. E é o momento que a gente precisa saber e conhecer o tamanho de Deus na nossa vida. Aleluia. E vou dizer como diz o salmista, no Salmo 46. Ele faz. Você pode dizer comigo essas palavras esta noite? Diga comigo: Deus. Diga mais forte: Deus. Ele faz. Agora diga também assim: aqui é. Diga mais forte: aqui é. Deixa eu responder essa glória que vai fazer. Será que a gente com inquietação tão grande, né? Será que a gente ora e fica pensando: será que Deus vai resolver? Deus não disse será não, irmão. Ou é ou não é? Deus não tem meio termo, irmão. Se ele dizer sim, corrigir, se muda a gente, mas ele cumpre com a sua palavra. Eu glorifico a Deus nesta noite. Saia com essa mensagem no teu coração. Abra os olhos. Estou falando dos olhos espirituais.
Quando você abre os olhos espiritual, a dificuldade, ó, desaparece. E a bênção se aproxima de nós.